Parte 7. A vida é tão assustadora e tão confusa. Eu gostaria que as verdades pudessem ser mais claras. Não há nada de assustador na vida, se você não se preocupar com os resultados. O Senhor quer dizer se eu não desejar coisa alguma? É isso mesmo. Escolha, mas não deseje. Isso é fácil para as pessoas que não têm ninguém dependendo delas. E quando se tem mulher e filhos? O caminho do chefe de família sempre foi muito difícil. Talvez o mais difícil. Como você diz, é fácil não desejar coisa alguma quando você é só. É natural quando há outras pessoas que ama desejar apenas o melhor para elas. É duro quando você não pode dar-lhes tudo o que deseja. Uma casa bonita, roupas decentes e comida suficiente. Eu me sinto como se lutasse há 20 anos para equilibrar o orçamento e ainda assim nada possuo. Você quer dizer em termos materiais? Quero dizer em termos apenas das coisas muito simples, básicas, que um homem gostaria de proporcionar à sua esposa e seus filhos. Eu entendo. Você considera seu dever proporcionar-lhes essas dádivas. Imagina que esse é o seu objetivo de vida? Eu não sei se colocaria isso dessa forma. Esse não é o meu objetivo de vida, mas seria bom se pudesse ser pelo menos um subproduto dele. Bem, então vamos retroceder. Qual você pensa que é o seu objetivo de vida? Essa é uma boa pergunta. Tive muitas respostas diferentes para ela ao longo dos anos. Qual é a sua resposta agora? É como se eu tivesse duas respostas para essa pergunta. Há respostas que eu gostaria de ter e há outras que eu estou tendo. Qual a resposta que gostaria de ter? Bem, eu gostaria que o objetivo da minha vida fosse a evolução da minha alma, expressar e experimentar a parte de mim que aprecio mais, a que me faz ter compaixão, paciência e sabedoria, dar e ajudar, perdoar e amar. Parece que você andou lendo este livro. Sim, é um belo livro, em um nível esotérico, mas estou tentando descobrir como pôr em prática os seus ensinamentos. A resposta para sua pergunta, que eu considero a real em minha vida, é que o seu objetivo é a sobrevivência diária. Ah, e você acha que um fato exclui o outro? Bem, acha que o esotérico exclui a sobrevivência? A verdade é que eu gostaria de fazer mais do que apenas sobreviver. Tenho sobrevivido todos esses anos e observo que ainda estou aqui, mas gostaria que a luta pela sobrevivência terminasse. Vejo que apenas me arranjar no dia a dia ainda é uma luta. Eu gostaria de fazer mais do que apenas sobreviver. Gostaria de prosperar. E o que você diria que é prosperar? Ter o suficiente para não me preocupar a respeito de onde virá o meu próximo centavo. Não ter de me estressar apenas para pagar o aluguel ou a conta do telefone. Quero dizer, odeio ser tão materialista, mas estamos falando da vida real aqui, não da vida espiritual maravilhosa e romântica de que o Senhor descreve em todo este livro. Estou percebendo um pouco de raiva aqui? Não é tanto raiva, é mais frustração. Eu me dedico ao plano espiritual há mais de 20 anos e veja onde isto me levou. Estou à beira da falência. Agora acabei de perder o meu emprego e parece que o fluxo de caixa parou novamente. Estou ficando cansado da luta. Tenho 49 anos e gostaria de um pouco de segurança na vida para poder dedicar mais tempo aos assuntos de Deus, à evolução da alma, etc. É aí que o meu coração está, mas não é onde a minha vida me permite ir. Bem, você disse algo muito importante e acho que falou em nome de muitas pessoas quando partilhou essa experiência. Vou responder a sua verdade uma frase de cada vez.
para que possamos encontrar facilmente a resposta e analisá-la. Você não se dedica ao plano espiritual há 20 anos, mal chegou perto deste plano. A propósito, isso não é uma crítica, mas apenas uma constatação da verdade. Eu reconheço que durante 2 décadas você o contemplou, entreteve-se com ele, experimentou-o de vez em quando, mas só notei o seu verdadeiro, o mais verdadeiro compromisso com o plano espiritual recentemente. Vamos deixar claro que dedicar-se ao plano espiritual significa dedicar toda a sua mente, todo o seu corpo e toda a sua alma ao processo de criar-se à imagem e semelhança de Deus. Esse é o processo de realização pessoal sobre o qual os místicos orientais têm escrito. É o processo da salvação, ao qual grande parte da teologia ocidental tem se dedicado. Esse é um ato de consciência suprema, praticado dia a dia, hora a hora e momento a momento. É uma nova escolha a cada instante, uma criação contínua, consciente, com um objetivo. É usar os meios de comunicação que já discutimos com consciência e intenção sublime. Isso é dedicar-se ao plano espiritual. Agora, há quanto tempo você se dedica a este plano? Ainda nem comecei a me dedicar. Não vá de um extremo ao outro e não seja tão duro consigo próprio. Você tem de se dedicado a esse processo de fato, mais do que imagina, mas não faz 20 anos ou algo perto disso. Contudo, a verdade é que o tempo aí não importa. Você está se dedicando ao plano espiritual agora. Isso é tudo o que importa. Vamos continuar com a sua frase. Você pede que eu veja aonde isso o levou e se descreve como à beira da falência. Eu olho para você e vejo uma realidade muito diferente. Vejo uma pessoa que está à beira da riqueza. Você acha que foi recompensado com o esquecimento e eu o vejo recompensado com o nirvana. Mas é claro que muita coisa depende do que você considera como sua recompensa e do objetivo que pretende atingir com seu trabalho. Se o objetivo da sua vida é obter o que chama de segurança, eu entendo porque acha que está à beira da falência. Contudo, até mesmo essa avaliação é discutível, porque a minha recompensa atrai para você todas as coisas boas, inclusive a experiência de se sentir seguro no mundo material. Minha recompensa, o pagamento que você recebe quando trabalha para mim, fornece muito mais do que conforto espiritual. Você também pode ter conforto material. No entanto, a parte irônica de tudo isso é que quando você experimenta o tipo de conforto espiritual que o meu pagamento proporciona, a última coisa com que se preocupará é o conforto material. Você não se preocupará mais nem mesmo com o conforto material dos membros da sua família, porque quando atingir um nível de consciência de Deus, compreenderá que não é responsável por nenhuma outra alma humana e que, embora seja louvável desejar que todas as almas vivam confortavelmente, cada uma delas deve escolher, está escolhendo, o seu próprio destino neste momento. É claro que não é um ato nobre maltratar ou destruir deliberadamente outra pessoa. É igualmente inadequado ignorar as necessidades daqueles que tornou dependentes de você. Seu trabalho é torná-los independentes, ensinar-lhes o mais rapidamente e o melhor possível como passarem sem você. Porque você não é uma bênção para eles enquanto é necessário para a sua sobrevivência, mas os abençoa verdadeiramente apenas no momento em que percebem que é desnecessário. Do mesmo modo, o melhor momento para Deus é aquele em que você percebe que não precisa de Deus. Eu sei, isso é o oposto de tudo que já lhe ensinaram.
Contudo, seus mestres lhe falaram sobre um Deus rancoroso e ciumento, que precisa se sentir necessário, e esse não é um modo algum um Deus, mas um substituto neurótico para o que seria uma divindade. O verdadeiro mestre não é aquele que tem mais discípulos, mas aquele que forma mais mestres. O verdadeiro líder não é aquele que tem mais seguidores, mas aquele que forma mais líderes. O verdadeiro rei não é aquele que tem mais súditos, mas aquele que confere dignidade real a mais pessoas. O verdadeiro professor não é aquele que tem mais conhecimento, mas aquele que o transmite a mais alunos. E o verdadeiro Deus não é aquele que tem mais servos, mas aquele que serve mais, tornando assim deuses todas as outras pessoas. Porque o objetivo e a glória de Deus é que os seus servos não sejam mais servos, e que todos saibam que Ele não é inatingível, mas inevitável. Gostaria que você pudesse compreender isto, que a felicidade do seu destino é inevitável. Você não pode deixar de ser salvo. Não existe inferno, a não ser o que provém do desconhecimento deste fato. Então, agora como pai, marido e ente querido, tente não tornar o seu amor uma cola que gruda, mas um imã que a princípio atrai, depois vira ao contrário e repele, para que aqueles que são atraídos não comecem a achar que precisam grudar em você para sobreviver. Nada poderia estar mais longe da verdade, nada poderia ser mais prejudicial para eles. Deixe o seu amor impulsionar os seus entes queridos para o mundo e para a experiência completa de quem eles são. Dessa forma, você realmente os amará. O caminho do chefe de família é um grande desafio. Há muitas distrações, muitas preocupações terrenas. O místico não se preocupa com nada disso. Alguém lhe leva o pão, a água e a humilde esteira onde se deitará. Assim, ele pode dedicar todo o seu tempo à oração, à meditação e à contemplação do divino. Como é fácil ver o divino nessas circunstâncias. Ah, mas dê a um homem esposa e filhos. Veja o divino em um bebê que precisa que lhe troquem as fraldas às 3 horas da manhã, em uma conta que tem de ser paga no primeiro dia do mês. Reconheça a mão de Deus na doença que tira a vida de uma esposa, no emprego que é perdido, na febre de uma criança, no sofrimento de um pai. Agora estamos falando de santidade. Eu entendo a sua fadiga. Sei que está cansado da luta, mas eu lhe digo que quando me seguir, a luta terminará. Viva no espaço do seu Deus e todos os eventos se tornarão bênçãos. Como eu posso viver no espaço do meu Deus quando perdi o meu emprego, o aluguel tem de ser pago, as crianças precisam ir ao dentista e estarem em meu espaço filosófico sublime parece o modo menos provável de resolver tudo isso? Não me abandone quando precisa mais de mim. Agora é a hora do seu teste mais difícil, da sua maior chance. É a chance de provar tudo o que foi escrito aqui. Quando eu digo não me abandone, pareço aquele Deus carente e neurótico sobre quem conversamos, mas não sou. Você pode me abandonar se quiser. Eu não me importo. E esse fato não mudará verdade alguma entre nós. Apenas digo isso em resposta às suas perguntas. É quando a vida fica difícil que você frequentemente se esquece de quem é e dos meios que eu lhe dei para criar a vida que desejaria. Agora, é mais do que nunca a hora de ir para o espaço do seu Deus. Em primeiro lugar, isso lhe proporcionará grande paz de espírito, e da mente em paz surgem grandes ideias, que poderiam ser soluções para os maiores problemas que você imagina ter. Em segundo, é no espaço do seu Deus que você se realiza, e esse é o objetivo, o único objetivo da sua alma.
Quando você estiver no espaço do seu Deus, saberá e compreenderá que tudo o que está experimentando agora é transitório. Eu lhe digo que o céu e a terra se extinguirão, mas você não se extinguirá. Essa perspectiva de eternidade o ajuda a ver as coisas com bastante lucidez. Você pode definir essas condições e circunstâncias atuais como realmente são, temporais e transitórias. Pode então usá-las como meios, porque é isso que são, meios temporais e transitórios, na criação da experiência atual. Quem você pensa que é em relação à experiência de perder o emprego? Quem pensa que é? E talvez mais apropriadamente, quem pensa que eu sou? Imagina que esse é um problema difícil demais para eu resolver? Sair dessa enrascada é um milagre grande demais para eu realizar? Eu entendo que ache que é grande demais para você realizar, até mesmo com todos os meios que eu lhe dei, mas realmente acha que é grande demais para mim? Eu sei, intelectualmente, que nada é impossível para Deus, mas emocionalmente acho que eu não tenho certeza, não de que o Senhor pode realizá-lo, mas de que o realizará. Eu entendo. Então isso é uma questão de fé. Sim, você não questionou a minha capacidade, apenas o meu desejo. O Senhor entende. Eu ainda vivo segundo essa teologia que afirma que pode haver uma lição aqui em algum lugar para mim. Ainda não sei ao certo se devo encontrar uma solução. Talvez deva ser o problema. Talvez seja uma daquelas provas das quais a minha teologia vive falando. Por isso, temo que o problema possa não ser resolvido, que seja um daqueles que o Senhor vai me deixar enfrentar aqui. Talvez agora seja uma boa hora para lembrar mais uma vez de como eu interajo com você, porque você acha que isso depende do meu desejo, e eu lhe digo que depende do seu. Eu lhe desejo o que você deseja, nada mais, nada menos do que isso. Não me sento aqui e julgo um a um os seus pedidos para decidir se devem ser atendidos. Minha lei é de causa e efeito, não de veremos. Você pode ter tudo o que escolher, mesmo antes de pedir, eu lhe darei. Acredita nisso? Não. Desculpe-me, vi muitas orações deixarem de ser atendidas. Não se desculpe, apenas fique sempre com a verdade da sua experiência. Eu entendo, admiro e aprovo isso. Ótimo! Por que eu não acredito que posso ter tudo o que pedir? Em minha vida não tem sido assim. De fato, raramente meus pedidos são atendidos. Quando isso acontece, acho que tive uma sorte danada. Essa é uma escolha de palavra interessante. Parece que você tem uma opção. Em sua vida pode ter uma sorte danada ou uma sorte abençoada. Eu preferiria que tivesse uma sorte abençoada, mas é claro que nunca interferirei com as suas decisões. Eu lhe digo que você sempre tem aquilo que cria e está sempre criando. Eu não julgo aquilo que você cria, simplesmente lhe dou o poder de criar mais, sempre mais. Se você não gostar do que acabou de criar, escolha novamente. Meu dever como Deus é dar-lhe sempre essa oportunidade. Agora, você está me dizendo que nem sempre teve o que quis, mas eu estou aqui para lhe dizer que sempre teve o que escolheu. Sua vida é sempre um resultado de seus pensamentos em relação a ela, inclusive do seu pensamento, obviamente criativo, de que raramente tem o que quer. Agora, você se vê como uma vítima da situação de perder o seu emprego. Contudo, a verdade é que não mais escolheu esse emprego. Parou de acordar de manhã durante o dia e começou a acordar com medo. Parou de se sentir feliz com o trabalho e começou a não gostar do que fazia. Até mesmo começou a fantasiar que tinha outra atividade.
Você acha que isso não significa nada? Não entende bem o seu poder. Eu lhe digo que a sua vida resulta das suas intenções em relação a ela. E qual é a sua intenção agora? Pretende provar a sua teoria de que a vida raramente lhe dá o que quer? Ou pretende mostrar quem você realmente é e quem eu sou? Eu me sinto envergonhado, constrangido. De que adianta isso? Por que simplesmente não reconhece a verdade quando a ouve e a aceita? Não há necessidade de recriminar-se. Apenas observe o que tem escolhido e escolha novamente. Mas por que estou sempre pronto para escolher o que é negativo? E por que depois eu me culpo por isso? O que mais pode esperar? Desde muito cedo lhe foi dito que é ruim. Você aceita a ideia de que nasceu com pecado. Sente-se culpado é uma reação que aprendeu a ter. Disseram-lhe para sentir-se culpado por atitudes que fez antes mesmo de poder fazer algo. Ensinaram-lhe que devia envergonhar-se por não ter nascido perfeito. Esse suposto estado de imperfeição em que é dito que você veio ao mundo é o que a sua religião tem o desplante de chamar de pecado original. E é pecado original, mas não é seu. É o primeiro pecado cometido contra você por um mundo que não sabe coisa alguma sobre Deus e se acha que ele iria ou poderia criar algo imperfeito. Algumas de suas religiões criaram teologias em torno dessa interpretação errônea. E trata-se literalmente disso, uma interpretação errônea, porque tudo que eu concebo, tudo a que dou vida, é perfeito, um reflexo perfeito da própria perfeição, criada à minha imagem e semelhança. Contudo, para justificar a ideia de um Deus punitivo, suas religiões precisariam criar algo que me irritasse, a fim de que até mesmo as pessoas que levam vidas exemplares tenham de ser salvas. Se elas não tiverem de ser salvas de si mesmas, terão de ser da sua própria imperfeição inata. Então, essas religiões dizem que é melhor você tomar alguma providência a esse respeito, ou irá direto para o inferno. No final, isso pode não acalmar um Deus misterioso, vingativo e cruel, mas dá origem a religiões misteriosas, vingativas e cruéis. Dessa forma, as religiões se perpetuam e o poder é concentrado nas mãos de poucos, em vez de nas mãos de muitos. É claro que você escolhe constantemente o pensamento menos importante, a ideia mais insignificante, o pior conceito sobre si mesmo, para não falar sobre mim. Você aprendeu a fazer isso. Meu Deus, como posso anular esse aprendizado? Essa é uma boa pergunta, feita à pessoa certa. Pode anulá-lo lendo e relendo este livro, repetidamente, até entender todas as passagens, conhecer todas as palavras. Quando você puder citar suas passagens para outras pessoas, lembrar-se de suas frases nos momentos mais difíceis, terá anulado esse aprendizado. Mas ainda há tantas perguntas que eu quero fazer ao Senhor, eu quero tanto saber. De fato, você começou com uma lista enorme de perguntas. Vamos voltar a ela?